Tem momentos em que o silêncio machuca mais do que a dor. Você ora, espera, insiste e parece que nada muda. Mas deixa eu te dizer algo que quase ninguém fala. Muitas vezes, não é no barulho da resposta que Deus age, é no silêncio do preparo. E isso não significa abandono, significa cuidado. Talvez você tenha chegado aqui porque está no limite, cansado de esperar, cansado de ser forte, cansado de explicar o que ninguém entende. E existe um paradoxo espiritual poderoso nisso tudo. É justamente quando a força acaba que o céu começa a se mover com mais precisão. O Salmo 40 não é uma oração para quem está confortável. É para quem precisa de um milagre urgente agora. Existe uma crença profunda que muda tudo. Quem aprende a clamar com fé nunca está sozinho, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Deus não ignora o clamor de quem já chegou ao fim de si mesmo. Pelo contrário, Ele se inclina, Ele ouve, Ele age. Às vezes, do jeito que a gente espera. Muitas vezes, de um jeito ainda melhor. Talvez você esteja pedindo uma resposta rápida, mas Deus esteja oferecendo algo mais sólido, paz enquanto espera, força enquanto caminha, direção enquanto tudo parece confuso. Essa oração não é para te deixar emocionado por alguns minutos. É para reposicionar o seu coração diante de Deus e abrir espaço para o milagre começar por dentro. Fica comigo até o final. O Salmo 40 carrega uma promessa viva para quem está cansado, mas ainda escolhe confiar. E hoje, essa palavra pode tocar exatamente o ponto onde você mais precisa. Eu sei, tem momentos em que a alma chega tão no limite que até explicar o que dói parece cansativo demais. A gente tenta colocar em palavras, mas tudo sai confuso, travado, incompleto. E está tudo bem. Eu quero que você saiba que Deus entende exatamente esse lugar onde você está agora. Antes mesmo da sua boca se abrir, Ele já leu o que o seu coração não conseguiu dizer. Existe um cansaço que não aparece no corpo, mas pesa no peito. É o desgaste da espera longa, das portas que não se abriram, das promessas que parecem ter ficado em silêncio. Eu já estive aí também. Acordar e pensar. Vou de novo, mesmo sem força. Esse é o tipo de cansaço que só a presença de Deus consegue alcançar. Agora respira comigo. Não é para se explicar, não é para se defender, não é para provar nada. Essa oração poderosa não é um teste de fé, é um refúgio no Senhor. Aqui você pode baixar a guarda, aqui você não precisa fingir força. Aqui a sua alma pode descansar sem medo de julgamento. Eu sinto que Deus está te dizendo algo simples, mas profundo. Eu sei onde dói. Você não chegou aqui por acaso, não foi um clique aleatório, não foi sorte. Existe uma proteção divina te conduzindo até esse momento. Mesmo que você esteja confuso, cansado ou sem respostas, o céu não perdeu você de vista. Talvez você esteja tentando ser forte por todo mundo, segurando tudo sozinho, enquanto por dentro a paz interior foi ficando cada vez mais distante. Eu quero te lembrar de algo. Você não foi criado para carregar tudo sem ajuda. Nem Jesus caminhou sozinho. Até ele parou, descansou, chorou e buscou o Pai. Quando a alma chega no limite, o corpo até continua, mas o coração começa a gritar em silêncio. É ali que a oração deixa de ser bonita e passa a ser verdadeira. Não precisa de palavras difíceis. Às vezes, tudo o que sai é um suspiro, e Deus entende até o suspiro. Se você puder, faz algo simples agora. Coloca a mão no peito e diz em voz baixa ou só por dentro: Senhor, eu estou aqui. Não precisa pedir nada ainda, só esteja. Esse gesto pequeno já é um ato de fé inabalável, mesmo que você não esteja se sentindo forte. Eu aprendi ao longo da caminhada que o limite da alma não é o fim. É o ponto de encontro com Deus.
É ali que a gente para de confiar só na própria força e começa a experimentar fortalecimento espiritual de verdade. Não aquele entusiasmo passageiro, mas algo que sustenta. Talvez você tenha chegado aqui pensando em 1000 problemas, contas, decisões, saúde, família, desgaste emocional, até mesmo a cura financeira que parece tão distante. Eu quero que você saiba que Deus não separa o espiritual do prático. Ele cuida da alma e também do que te preocupa no dia a dia. Eu já vi pessoas que chegaram no limite achando que era derrota, mas descobriram que era transição. Como uma semente que precisa quebrar por dentro para começar algo novo. Dói, confunde, assusta, mas também prepara. E Deus nunca desperdiça dor. Se hoje você sente que não aguenta mais esperar, eu não vou te corrigir. Eu vou te acolher. Porque Deus não rejeita quem chega cansado. Ele abraça. A promessa de Deus não se anula quando você está fraco. Ela se manifesta com ainda mais graça. Talvez você esteja carregando culpa por estar cansado, achando que fé de verdade não se cansa. Isso não é verdade. Fé também se cansa, mas não desiste. Ela só precisa de descanso no lugar certo. E esse lugar é a presença de Deus, não a pressão. Eu quero que você entenda algo importante. Estar no limite não significa ausência de fé, significa humanidade. E Deus trabalha com gente de verdade, não com personagens perfeitos. Ele se aproxima justamente quando a alma não consegue mais fingir que está tudo bem. Se fizer sentido, hoje à noite ou amanhã cedo, separa 2 minutos. Só 2. Sem pedido, sem lista, sem cobrança. Apenas diga: Pai, eu cheguei no meu limite. Essa oração simples pode abrir um caminho de livramento que você nem imagina. Eu sinto que este momento é só o começo. Porque quando a alma admite o limite, algo muda no céu. E existe uma diferença enorme entre continuar lutando sozinho e aprender a clamar com consciência. É exatamente sobre isso que eu quero caminhar com você agora, no próximo passo. Existe um tipo de clamor que nasce do medo, e existe outro que nasce da fé. Um grita porque se sente abandonado, o outro clama porque sabe quem Deus é. Hoje não é um grito de pânico que sobe aos céus, é uma oração poderosa que reconhece: sem ti, nada faz sentido. Isso muda tudo no ambiente espiritual. A Bíblia mostra que Deus nunca rejeitou quem chegou dizendo: não aguento mais. Pelo contrário, em Salmos está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34:18. Urgência espiritual não é fraqueza, é consciência de dependência. É saber para onde correr quando o chão falta. Desespero tenta controlar o tempo. Urgência confia no caráter de Deus. Desespero cobra, urgência entrega. Desespero faz barulho, urgência se ajoelha. Existe uma paz estranha que nasce quando se clama sem medo de ser rejeitado. É nesse lugar que a presença de Deus se manifesta com profundidade. Talvez hoje o coração só consiga dizer: Senhor, eu preciso de Ti agora. E isso já é suficiente. Não precisa discurso, não precisa justificar. Em Salmo 40 está escrito: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem clama com fé não fica invisível no céu. Urgência espiritual não acusa Deus de atraso. Ela reconhece que o tempo dele é maior que a ansiedade humana. É quando a alma entende que gritar não acelera o processo, mas confiar sustenta enquanto ele age. Esse entendimento começa a gerar paz interior, mesmo antes da resposta. Há pessoas que pensam que precisam estar fortes para orar. A verdade é o contrário. É quando a força acaba que a oração fica mais verdadeira. Jesus mesmo no Getsêmani disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Isso não foi desespero, foi entrega. Se hoje tudo dentro parece urgente, mas o coração ainda confia,
Isso é fé inabalável em construção. Não é ausência de dor, é decisão de não se afastar. É continuar batendo a porta certa, mesmo com as mãos tremendo. A urgência que agrada a Deus não vem acompanhada de descontrole, mas de humildade. Ela reconhece limites e escolhe o refúgio no Senhor. E quem faz isso nunca clama em vão. O céu responde no tempo certo, do jeito certo. Talvez você esteja pedindo livramento, cura espiritual, respostas ou até cura financeira. Deus não ignora nenhum desses pedidos. Ele só trabalha primeiro no coração para que a resposta não se torne peso depois. O milagre começa dentro antes de aparecer fora. Existe algo poderoso em dizer: Senhor, eu preciso de Ti agora. Sem raiva, sem acusação, sem ameaça, apenas com verdade. Esse tipo de oração muda o ambiente. Não porque Deus muda, mas porque o coração se alinha. Hoje não é dia de gritar com o céu, é dia de confiar no céu. É dia de reconhecer que urgência não precisa de desespero quando existe confiança. É assim que a promessa de Deus começa a se manifestar. Se fizer sentido, repete baixinho: Pai, eu confio no Teu cuidado. Essa frase simples pode acalmar a mente e abrir espaço para Deus agir com liberdade. A urgência espiritual também ensina a esperar sem paralisar. Não é cruzar os braços, é permanecer em fé, é continuar caminhando mesmo sem entender tudo. Como diz Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas a paz já começou. Isso não é coincidência, é direção divina. Deus nunca desperdiça um clamor sincero. Esse entendimento prepara o coração para enxergar algo ainda mais profundo, o desgaste silencioso da espera prolongada, aquele que ninguém vê, mas que Deus conhece perfeitamente. Existe um tipo de dor que não faz barulho. Ela não aparece em fotos, não se explica em poucas palavras e quase ninguém percebe. É o desgaste da espera. Esperar por uma resposta, por uma mudança, por um sinal de que tudo isso não foi em vão. Deus conhece esse lugar silencioso onde o coração vai se cansando devagar. A Bíblia não romantiza a espera. Em Salmo 40 está escrito: esperei com paciência pelo Senhor. Essa frase carrega peso, tempo e resistência. Esperar com paciência não significa esperar sem dor. Significa continuar confiando mesmo quando a alma já está cansada de ser forte. Por fora, muita gente ainda vê firmeza, mas por dentro, há dias em que tudo parece afundar lentamente. A mente tenta manter esperança, mas o coração já está exausto. Esse tipo de cansaço não vem da luta em si. Vem do tempo prolongado, sem respostas claras. Deus não ignora o desgaste invisível. Ele vê quando a fé continua de pé, mas o emocional está ferido. Isaías 40:29 diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Esse fortalecimento espiritual não acontece gritando, acontece no cuidado diário. Talvez o maior peso não seja o problema inicial, mas a sensação de que ele nunca acaba. Cada dia igual ao outro, cada oração parecendo subir e voltar em silêncio. Mas silêncio não é ausência. Muitas vezes é preparo. O céu trabalha enquanto o coração aprende a descansar. Existe um momento em que admitir o cansaço se torna um ato de fé. Dizer: Pai, estou cansado, não enfraquece a oração. Pelo contrário, torna ela verdadeira. Deus não espera performance, espera sinceridade. Ele não se ofende com a fraqueza, ele se aproxima dela. O desgaste da espera também tenta roubar a paz interior. A mente começa a imaginar cenários, criar culpas, questionar promessas. Mas a palavra lembra em Lamentações 3:31-32 que o Senhor não rejeita para sempre. Ainda que entristeça alguém, mostrará compaixão. Isso sustenta. Há pessoas que estão esperando por cura espiritual,
outras por livramento, outras por provisão, prosperidade financeira ou até cura financeira depois de tantas perdas. Deus não separa essas áreas. Ele cuida do todo. O cuidado de Deus é completo, mesmo quando parece lento. Esperar não significa estar parado. Significa permanecer sem abandonar a fé. É como uma raiz crescendo debaixo da terra. Ninguém vê, mas é ela que sustenta quando o vento vem. O crescimento espiritual muitas vezes acontece nesse subterrâneo invisível. Se hoje essa espera está pesada demais, não carregue sozinho. Este espaço existe para lembrar que você não caminha sem direção. Se essa mensagem está te alcançando agora, é porque Deus ainda está falando com você. Se inscreva no canal Palavra da Fé para continuar recebendo orações e mensagens que fortalecem quem está cansado, mas não desistiu. Caminhar acompanhado faz diferença na espera. A espera que ninguém vê também ensina algo profundo. Quem aprende a esperar em Deus, aprende a ouvir melhor. O barulho diminui, a sensibilidade aumenta e o coração começa a perceber movimentos que antes passavam despercebidos. Talvez você tenha sido forte por tempo demais. E hoje, Deus não pede mais força, pede entrega. A promessa de Deus não se perde no tempo, ela amadurece. Cada dia de espera constrói algo que será necessário depois. Salmo 27:14 diz: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Não diz que será fácil, diz que será sustentado. Isso muda a forma de atravessar o processo. Esse cansaço silencioso não é o fim da história. Ele é o ponto onde Deus começa a tocar mais fundo, preparando algo que os olhos ainda não conseguem ver, mas que já está em movimento no invisível. E é justamente sobre esse agir silencioso, invisível, porém constante de Deus, que o coração precisa entender agora. O Salmo 40 não nasce em um dia tranquilo. Ele nasce quando a força acaba e a alma entende que não dá mais para fingir controle. É a oração de quem já tentou tudo o que sabia e agora só consegue dizer: Senhor, se não fores tu, eu não consigo. Esse tipo de clamor atravessa o céu. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Essa frase carrega um detalhe precioso. Deus se inclina. Ele não responde de longe, não observa a distância. Ele se aproxima. O clamor verdadeiro não sobe vazio. Ele encontra um Deus que desce ao encontro do coração quebrantado. Esse salmo não é um texto bonito para impressionar. É uma conversa crua com Deus. Não tem enfeite, não tem performance espiritual. Tem verdade. E Deus sempre responde à verdade. Quando o coração fala sem filtro, a presença de Deus se manifesta com profundidade. Há momentos em que repetir palavras prontas não sustenta mais. O que sustenta é falar com Deus do jeito que está. O Salmo 40 ensina que oração poderosa não precisa soar forte, precisa ser sincera. Um pai olha para mim, já move o céu. Ouviu o meu clamor. Isso significa que Deus não ignora o tom emocional da oração. Ele ouve o peso, o cansaço, o pedido que vem com lágrimas. Ele entende o que ninguém mais entendeu. Isso gera paz interior antes mesmo da resposta chegar. Talvez hoje a oração precise ser assim, curta, real, sem força. Algo como: inclina-te para mim. Não é ordem, é dependência. É reconhecer que sem a proteção divina, a alma continua exposta demais. O Salmo 40 também mostra que esperar não é passividade, é permanência. É continuar voltando para Deus mesmo quando a resposta ainda não veio. Esse retorno constante constrói fortalecimento espiritual, ainda que o cenário não mude de imediato. Davi não escreveu esse salmo no auge, mas no fundo do poço. Isso revela algo importante. Deus não espera que tudo esteja resolvido para ouvir. Ele entra na história no meio do caos, não só depois que tudo melhora. Existe algo poderoso no silêncio depois do clamor.
não é vazio, é expectativa. É o momento em que o coração aprende a escutar. Às vezes, Deus fala mais no silêncio do que em 1000 palavras. Se fizer sentido agora, fique alguns segundos em silêncio, sem pedir nada, apenas consciente de que Deus está presente. Esse simples gesto já é refúgio no Senhor. O céu reconhece corações que sabem parar. O clamor do Salmo 40 não tenta convencer Deus, ele confia no caráter dele. Isso muda tudo. Não se trata de quanto se ora, mas de quem se conhece. A promessa de Deus se sustenta no caráter, não na insistência humana. Esperei com paciência. Não significa ausência de dor, mas decisão de não abandonar a fé. É escolher permanecer mesmo cansado. Essa escolha silenciosa constrói uma fé inabalável. Talvez hoje não seja dia de pedir explicações, mas de confiar. Deus não deve respostas, mas entrega cuidado. E esse cuidado começa agora, enquanto o coração ainda está sensível. O Salmo 40 ensina que a oração verdadeira não começa com pedidos, começa com entrega. Entregar o controle, o tempo, as expectativas. Isso abre espaço para Deus agir com liberdade. Quando o clamor encontra esse lugar de entrega, algo começa a se mover além do que os olhos veem. Mesmo que tudo pareça igual por fora, o céu já entrou em ação. E é exatamente sobre esse mover silencioso, invisível e contínuo de Deus que o coração precisa descansar agora. Quando Deus começa a responder, quase nunca é com barulho. Antes do milagre aparecer do lado de fora, ele trabalha no invisível, onde os olhos não alcançam e a ansiedade não controla. O céu se move em silêncio, reorganizando caminhos, ajustando tempos e protegendo de coisas que nem se imagina. O Salmo 40 revela esse processo com clareza. Primeiro Deus ouve o clamor, depois ele age. Nem tudo é imediato, mas nada é desperdiçado. Enquanto parece que nada mudou, Deus já está tocando estruturas profundas dentro do coração e ao redor da história. Esse agir invisível é uma forma de cuidado. Deus fecha portas que trariam dor, afasta pessoas que atrasariam o propósito, muda circunstâncias antes que elas se tornem armadilhas. Isso também é proteção divina, mesmo quando não é percebida no momento. Muitas vezes, o coração pede sinal, arrepio, confirmação emocional. Mas a fé verdadeira aprende a descansar sem sentir nada extraordinário. Hebreus 11:1 lembra que a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. É nesse ponto que a fé amadurece. O céu não trabalha no ritmo da ansiedade humana. Deus constrói respostas que não desmoronam depois. Por isso, enquanto o invisível se move, ele também fortalece por dentro, criando estrutura espiritual para sustentar o que está por vir. Há pessoas que estão pedindo livramento, outras cura espiritual, outras ainda por provisão, prosperidade financeira ou crescimento financeiro. Deus age em todas essas áreas, mas começa alinhando o coração para que a bênção não se transforme em peso. Mesmo quando tudo parece igual, não está. Algo já foi realinhado, algo já foi impedido, algo já foi preparado. O silêncio de Deus nunca é abandono. Muitas vezes é estratégia. O Salmo 40 continua dizendo que Deus tira do poço e firma os pés sobre a rocha. Mas antes disso, ele remove o que não sustenta. Esse processo invisível evita quedas futuras e fortalece o caminho. A mente pode até tentar sabotar com pensamentos de atraso, mas o espírito aprende a descansar. Esse descanso não vem da resposta pronta, vem da confiança no caráter de Deus. É aí que nasce a verdadeira paz interior. Se hoje a sensação é de estagnação, talvez seja só o céu trabalhando fora do alcance dos olhos. E quando Deus age assim, a resposta costuma vir completa, não pela metade. Se isso falou com você, escreva nos comentários. Mesmo sem ver,
Deus está trabalhando. Esse simples ato de fé ajuda a alinhar o coração com o que Deus já está fazendo no invisível. Cada comentário se torna uma declaração pública de confiança. E quando a fé é declarada, ela se fortalece. Não é sobre convencer ninguém, é sobre posicionar o coração. Enquanto isso, Deus continua agindo. Mesmo agora, mesmo em silêncio, mesmo sem sinais visíveis, o céu não está parado. E esse mover invisível prepara algo ainda mais profundo, a cura do cansaço e da culpa que muitos carregam junto com a dor. Muita gente chega ao limite carregando dois pesos ao mesmo tempo, o cansaço e a culpa. Cansaço por tudo o que foi vivido e culpa por achar que não foi suficiente, que errou demais, que orou pouco, que falhou na fé. Esse tipo de pensamento não vem de Deus. Ele não acusa, ele restaura. A palavra é clara quando diz em Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus não chama para esmagar, chama para curar. O coração cansado não precisa de bronca, precisa de cuidado. E o cuidado de Deus alcança exatamente esse lugar ferido. Existe uma mentira silenciosa que diz: se eu tivesse feito tudo certo, isso não estaria acontecendo. Mas a Bíblia mostra que pessoas fiéis também passaram por desertos. Davi, Elias, Jeremias, todos experimentaram momentos de exaustão emocional. Isso não os afastou de Deus, aproximou. O cansaço prolongado enfraquece a mente e distorce a percepção espiritual. De repente, tudo vira acusação interna. Mas Deus não trabalha com culpa. Ele trabalha com graça. Onde a culpa pesa, a graça levanta. Onde a acusação fala alto, o amor de Deus responde com firmeza. Salmo 103:10 diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Essa verdade precisa descer da mente para o coração. A cura espiritual começa quando se acredita nisso de verdade. Talvez hoje seja necessário soltar a culpa como quem solta um peso das mãos. Não é justificar erros, é confiar no perdão. Deus não está te chamando para olhar para trás com medo, mas para seguir em frente com leveza. O cansaço da alma também precisa ser curado, não apenas aliviado, mas restaurado. Isaías 57:15 diz que Deus habita com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes. Ele não apenas consola, ele devolve vida por dentro. Esse processo traz paz interior de forma gradual. Não é um estalo emocional, é um descanso que vai se instalando. A mente desacelera, o coração se acalma e a confiança começa a reaparecer. A culpa tenta convencer de que o amor de Deus depende do desempenho. A verdade é que o amor vem antes da resposta. Você é amado antes de ser respondido. Isso muda completamente a forma de orar e esperar. Quando a culpa perde força, a fé ganha espaço. O coração começa a se abrir novamente para confiar, para pedir, para descansar. Esse é um sinal claro de fortalecimento espiritual acontecendo. Talvez hoje a oração precise ser simples assim: Senhor, cura o que está pesado em mim. Não precisa explicar, não precisa detalhar. Deus entende exatamente onde tocar. A cura do cansaço também prepara para receber o próximo passo. Porque Deus não apenas alivia, Ele reposiciona. Ele não apenas consola, Ele firma. E quando essa cura começa, algo novo acontece. O coração deixa de escorregar no medo e começa a encontrar um lugar seguro para se firmar novamente. É sobre esse lugar firme, estável e seguro que Deus mostra agora. Existe uma diferença profunda entre ser apenas socorrido e ser firmado. Deus não trabalha só para tirar alguém da dor momentânea. Ele trabalha para estabelecer os pés em um lugar seguro. O Salmo 40 declara: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos.
Isso é mais do que alívio, é transformação. O poço nem sempre é visível. Às vezes é interno. Confusão mental, insegurança constante, sensação de instabilidade emocional. Tudo parece escorregar, mas Deus não apenas estende a mão, Ele constrói chão onde antes só havia medo. Essa é a ação cuidadosa da proteção divina. Quando Deus firma os passos, Ele devolve clareza. Onde havia neblina, começa a surgir direção. Onde havia pânico, nasce discernimento. Não é pressa, é segurança. Deus prefere passos firmes a corridas desesperadas. Isso gera uma paz interior que não depende das circunstâncias. Muita gente pede para sair do problema, mas Deus também trabalha para que a pessoa não volte para o mesmo lugar depois. Por isso, o processo inclui fortalecimento espiritual. A rocha representa estabilidade, maturidade e confiança renovada no Senhor. Esse firmar não acontece de uma vez só, é gradual. Cada oração, cada entrega, cada decisão de confiar constrói esse chão seguro. Mesmo sem perceber, algo dentro começa a parar de tremer. O coração encontra descanso no refúgio no Senhor. A Bíblia mostra que Deus gosta de estabelecer. Em Provérbios 16:9 está escrito: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quando Ele dirige, os passos deixam de ser instáveis. Talvez hoje o pedido precise ser simples. Senhor, firma meus passos, não para correr, não para resolver tudo de uma vez, mas para caminhar sem cair. Deus honra esse tipo de oração. Quando os passos se firmam, o medo perde autoridade. A ansiedade já não domina cada decisão. A mente começa a cooperar com a fé. Isso também é cura espiritual em andamento. O chão firme não significa ausência de desafios, mas presença de equilíbrio. A rocha não elimina o vento, mas impede a queda. Esse é o cuidado de Deus, sustentar mesmo quando o cenário ainda não mudou por completo. Esse processo também prepara para decisões mais conscientes. Deus não firma apenas para descansar, firma para avançar com sabedoria. A estabilidade vem antes do movimento. A promessa de Deus nunca foi apenas tirar do fundo, mas conduzir para um lugar seguro. Esse lugar não é apenas externo, é interno. É o coração aprendendo a confiar novamente. Quando os passos se firmam, algo muda na forma de enxergar o futuro. Já não é mais só sobrevivência, começa a surgir direção. E direção abre espaço para escolhas mais claras. Essa estabilidade interior prepara o coração para algo essencial. Entender que mesmo em meio ao caos, sempre existe um próximo passo possível. E é exatamente sobre esse próximo passo, ainda que pequeno, que Deus começa a falar agora. Deus raramente entrega tudo de uma vez. Ele costuma revelar o caminho passo a passo, não para confundir, mas para proteger. Quando o coração está cansado, receber tudo de uma vez seria pesado demais. Por isso, muitas respostas vêm na forma de direção simples, possível, acessível para hoje. A esperança ativa não fica parada, esperando o milagre completo. Ela se move com o que já foi revelado. Provérbios 4:18 diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Primeiro é claridade suficiente para dar um passo, não para enxergar o caminho inteiro. Às vezes, esse próximo passo parece pequeno demais para quem está esperando algo grande. Pode ser uma decisão de paz, uma conversa adiada, uma organização simples da vida, uma atitude de fé no meio do caos. Deus trabalha no simples com a mesma autoridade com que trabalha no extraordinário. Esperança ativa também significa obedecer mesmo sem emoção. Não é esperar sentir vontade, é escolher confiar. É fazer o que está ao alcance enquanto Deus prepara o que ainda não está. Isso fortalece a fé inabalável de forma prática, no chão da vida real. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Quando Elias estava exausto, Deus não entregou um plano complexo.
Primeiro deu comida, descanso e direção simples. Às vezes, o espiritual começa cuidando do básico. Isso também é presença de Deus agindo com sabedoria. Talvez o próximo passo hoje seja voltar a orar de forma curta e constante, algo como: Senhor, guia meu dia. Essa oração simples, feita ao acordar, já cria alinhamento espiritual. Pequenos hábitos constroem grandes mudanças. Esperança ativa também ensina a não desprezar o processo. Cada passo prepara o coração para o próximo. Quem ignora o pequeno se sobrecarrega quando o grande chega. Deus não acelera por ansiedade, Ele sustenta por amor. Mesmo quando o cenário ainda não mudou, algo já está sendo reposicionado por dentro. A mente começa a cooperar com a fé, o coração começa a sair da paralisia. Isso é fortalecimento espiritual em movimento. O próximo passo não precisa resolver tudo. Ele só precisa ser verdadeiro. Deus honra passos dados em obediência, mesmo quando parecem insignificantes. Muitas viradas começam assim, silenciosas, simples, discretas. Talvez hoje o pedido precise ser direto. Pai, me mostra o próximo passo. Não o caminho inteiro, apenas o próximo. Deus responde esse tipo de oração com clareza suficiente para o momento. Esperança ativa também protege contra a frustração. Em vez de cobrar resultados imediatos, ela aprende a caminhar com confiança. Isso preserva a paz interior enquanto o tempo de Deus se cumpre. O coração, que aceita dar passos pequenos, permanece sensível à direção divina. Ele aprende a ouvir, a ajustar, a não endurecer. Esse tipo de coração é terreno fértil para milagres duradouros. Cada passo dado com fé também se torna testemunho interno. A confiança cresce, o medo diminui e a alma percebe que não está sozinha no caminho. Deus caminha junto. E quando esse caminhar começa a ganhar ritmo, algo novo acontece. A fé deixa de ser apenas pessoal e começa a alcançar outras vidas ao redor. É sobre essa fé que transborda e alcança outros que Deus começa a tratar agora. A fé verdadeira nunca termina em quem ora. Quando Deus sustenta alguém no limite, Ele também transforma essa vida em ponte para outros. A dor tratada por Deus vira sensibilidade. A espera atravessada com fé vira intercessão madura. A fé que nasce no secreto sempre encontra alguém para alcançar. A Bíblia mostra isso o tempo todo. Jó orou por seus amigos e, enquanto intercedia, Deus restaurou sua própria história. Em Jó 42:10 está escrito que o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Existe algo poderoso quando a fé deixa de ser apenas sobrevivência e se torna cuidado. Talvez hoje exista alguém que veio à mente enquanto essas palavras eram ditas. Um nome, um rosto, uma história. Isso não é distração. Muitas vezes é o Espírito Santo convidando a apresentar essa vida diante de Deus. Interceder também é um ato de amor. Mesmo cansado, o coração pode orar por outros, não com palavras longas, mas com sinceridade. Algo como: Senhor, alcança essa pessoa. Essa oração simples carrega autoridade espiritual, porque nasce da empatia e da experiência real. A fé que alcança outros também cura feridas internas. Quando se ora por alguém, o foco sai um pouco da própria dor e o coração se expande. Isso gera paz interior e alívio emocional de forma surpreendente. Deus usa a intercessão como instrumento de cura espiritual. Jesus fez isso o tempo todo. Mesmo em meio à dor, ele olhava para os outros. Na cruz, ainda intercedeu: Pai, perdoa-lhes. Isso revela que a fé madura não se fecha, ela transborda. Talvez alguém próximo esteja precisando de livramento, fortalecimento espiritual, cura emocional ou até cura financeira. Deus não limita o alcance da oração. Quando um coração se coloca como canal, o céu se move em várias direções ao mesmo tempo.
A intercessão também cria unidade espiritual. Mesmo à distância, algo conecta corações diante de Deus. Isso fortalece não só quem recebe a oração, mas também quem ora. A promessa de Deus se manifesta em ambientes de amor. Não é preciso entender tudo para interceder. Basta apresentar. Deus cuida do resto. Ele conhece histórias, detalhes e caminhos que ninguém mais conhece. A proteção divina alcança onde as palavras não chegam. Se fizer sentido, escreva nos comentários apenas um nome. Não explique, não justifique, apenas um nome, como um ato simples de fé e amor. Deus entende exatamente por quem você está intercedendo. Cada nome escrito é uma oração silenciosa. E quando muitos corações intercedem juntos, algo se fortalece no ambiente espiritual. Não por força humana, mas pela presença de Deus. Interceder também prepara o coração para receber. Quem aprende a cuidar, aprende a confiar. Quem apresenta outros diante de Deus, aprende a descansar no cuidado dele. A fé que alcança outros amplia a visão espiritual. Ela ensina que o milagre nunca é apenas individual. Deus age em rede, em conexões, em histórias entrelaçadas. E depois de interceder, algo acontece por dentro. O coração aprende a soltar o controle e confiar ainda mais. Porque quem ora pelos outros aprende que Deus é maior do que qualquer situação. É exatamente esse lugar de entrega profunda e confiança madura que Deus convida agora. Chega um momento em que tentar controlar tudo cansa mais do que o próprio problema. A mente gira, o coração aperta e a alma entra em guerra com o tempo. Deus conhece esse lugar. Ele sabe quando o esforço deixou de ser fé e virou peso. Por isso a entrega não é desistência, é confiança amadurecida. A palavra ensina em Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar não é cruzar os braços, é parar de lutar contra o que só Deus pode conduzir. Quando o controle cai, a paz interior encontra espaço para se instalar. Muita gente confunde entrega com fraqueza. Mas entregar é reconhecer limites com humildade espiritual. É dizer, isso é maior do que minhas forças, mas não é maior do que Deus. Esse reconhecimento abre caminho para a presença de Deus agir com liberdade. O controle tenta antecipar respostas. A fé aprende a esperar. O controle pressiona, a fé descansa. Provérbios 3:5 lembra, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse versículo ensina onde apoiar a alma. Entregar o controle também significa soltar cenários imaginados. Nem tudo precisa ser resolvido agora, nem tudo precisa fazer sentido hoje. Deus trabalha fora da lógica humana, mas nunca fora do amor. Ele cuida do processo e do resultado. Há situações em que o coração precisa literalmente abrir as mãos. Não como gesto simbólico apenas, mas como decisão interna. Soltar expectativas rígidas, prazos forçados, cobranças excessivas. Esse ato simples alivia o espírito e fortalece por dentro. A entrega também cura a ansiedade espiritual. Quando tudo depende do esforço humano, a alma se esgota. Quando se confia em Deus, o coração descansa mesmo em meio à espera. Esse descanso não vem da resposta pronta, vem da certeza do cuidado. Jesus ensinou isso quando disse, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Ele não negou a existência dos desafios, mas apontou um caminho de confiança diária. Um dia de cada vez, uma entrega por vez. Entregar o controle não elimina a responsabilidade, mas muda a fonte da segurança. As decisões continuam sendo tomadas, mas sem desespero. A sabedoria financeira, emocional e espiritual começa a fluir quando o coração não está pressionado. Muita coisa começa a se alinhar quando a entrega é sincera. A mente desacelera, o corpo responde, o espírito se fortalece.
Esse é o início de um novo tipo de liberdade, confiar sem precisar controlar. A entrega verdadeira também prepara para ouvir. Quando o barulho interno diminui, a direção divina fica mais clara. Deus fala com suavidade, não com pressa. E quem entrega aprende a escutar melhor. Talvez hoje a oração precise ser apenas isso. Senhor, eu te entrego o que não consigo resolver. Essa frase simples carrega descanso e fé. Deus entende exatamente o que está sendo colocado em suas mãos. A entrega total não acontece uma única vez. Ela é diária. Cada manhã traz uma nova oportunidade de confiar novamente e a cada entrega, algo dentro se reorganiza. Quando o controle cai, a fé se levanta. E quando a fé se levanta, o coração se prepara para alinhar pensamentos, palavras e crenças com o que o céu já está fazendo. É nesse alinhamento interno que declarações começam a reconstruir o que foi abalado. As palavras que circulam dentro da mente constroem ou corroem o coração. Quando o medo se repete, ele cria raízes. Mas quando a fé é declarada com consciência, algo começa a se reorganizar por dentro. Não é repetição vazia, é alinhamento espiritual. A boca passa a concordar com o que o céu já está fazendo. A Bíblia ensina em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é misticismo, é princípio espiritual. O que se declara com fé, em concordância com Deus, começa a quebrar ciclos internos de ansiedade, culpa e incredulidade. Declarações de fé não servem para convencer Deus, servem para reeducar o coração. Elas lembram quem Deus é quando a mente tenta esquecer. Elas trazem a presença de Deus para o centro dos pensamentos diários. Em momentos de fragilidade, declarar algo simples já é poderoso. Frases curtas, ditas com intenção como Deus está comigo, o Senhor me sustenta, nada fugiu do controle de Deus. Essas palavras atuam como âncoras espirituais. O Salmo 40 mostra alguém que, mesmo vindo do fundo, escolhe declarar confiança. Depois do clamor, vêm as palavras de fé. Isso revela maturidade espiritual. Sentir dor, mas não permitir que ela dite a verdade final. As declarações também ajudam a restaurar a paz interior. Quando a mente acelera, a fé desacelera. Quando o pensamento corre para o pior cenário, a palavra traz equilíbrio. Isaías 26:3 afirma que Deus guarda em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Essas declarações podem ser feitas ao acordar, antes de dormir ou em momentos de tensão. Não precisam ser longas. O importante é que sejam verdadeiras e alinhadas com a promessa de Deus. Declarar fé também fortalece a identidade espiritual. Em vez de se definir pelo problema, o coração aprende a se definir pelo cuidado de Deus. Isso gera fortalecimento espiritual constante, mesmo em dias difíceis. A mente pode até tentar resistir no início. É normal, mas a persistência cria novos caminhos internos. Aos poucos, o medo perde espaço e a confiança ganha território. Isso não é emoção, é construção. As palavras certas, ditas no tempo certo, se tornam sementes no invisível. Mesmo que nada mude externamente naquele momento, algo já começou a mudar por dentro. E mudanças internas sustentam respostas externas. Jesus usava declarações com autoridade e mansidão. Ele dizia: "Não temas, a tua fé te salvou. Vai em paz." Essas palavras carregavam cura espiritual porque vinham alinhadas com o coração do Pai. Declarar fé também ajuda a romper o ciclo da espera ansiosa. Em vez de reclamar do tempo, o coração aprende a confiar no processo. Isso protege a fé inabalável ao longo da jornada. Talvez hoje seja o momento de escolher algumas declarações simples para repetir durante o dia. Não como obrigação, mas como cuidado com a própria alma. Pequenas palavras podem gerar grandes reconstruções internas.
E quando o interior começa a ser reconstruído, Deus aprofunda algo ainda mais importante: o preparo silencioso para sustentar aquilo que está sendo pedido. É nesse tempo de preparo que o céu continua trabalhando com precisão. Nem tudo o que parece atraso é ausência de Deus. Muitas vezes é preparo. O céu trabalha com cuidado porque algumas respostas exigem raízes mais profundas. A Bíblia mostra que Deus prepara o coração antes de entregar o que foi pedido, não para testar, mas para sustentar. O Salmo 40 revela esse processo silencioso. Antes de firmar os passos sobre a rocha, Deus escuta, trabalha e fortalece. Nada é apressado. O preparo acontece enquanto a alma aprende a confiar, a descansar e a depender menos do controle humano. O preparo de Deus não é castigo, é proteção. Provérbios 20:21 ensina que a herança adquirida às pressas não será abençoada no fim. O Senhor sabe quando algo precisa amadurecer para não se tornar peso depois. O cuidado dele sempre olha o futuro. Enquanto o coração espera, Deus fortalece estruturas internas: paciência, discernimento, humildade, fé inabalável. Essas virtudes não aparecem do nada, elas nascem no processo. O crescimento espiritual muitas vezes acontece longe dos aplausos. O preparo também corrige expectativas. Em vez de imaginar cenários idealizados, o coração aprende a confiar no caminho que Deus está construindo. Isso gera paz interior, mesmo quando nem tudo faz sentido ainda. Há pessoas pedindo prosperidade financeira, liberdade financeira, aumento de renda ou cura financeira, mas Deus também trabalha na mentalidade próspera. Ele ensina sabedoria financeira, equilíbrio e responsabilidade antes de liberar recursos maiores. A Bíblia mostra isso com José. Antes do palácio, houve o poço, a prisão e o esquecimento. Mas cada etapa formou caráter, não trauma. Quando a resposta chegou, ele estava pronto para administrá-la sem se perder. O preparo de Deus não é visível, mas é eficaz. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, o céu está alinhando tempos, pessoas e circunstâncias. Esse agir invisível protege contra quedas futuras. O coração preparado aprende a agradecer antes de receber. Ele entende que o cuidado de Deus já é resposta em andamento. Isso muda completamente a forma de esperar. Talvez hoje a oração precise ser assim: Senhor, me prepara para aquilo que estou pedindo. Essa entrega muda o foco do resultado para o processo, e o processo se torna mais leve. O preparo também ensina a confiar mais em Deus do que nas próprias forças. Ele reduz a ansiedade e fortalece a dependência saudável. Isso gera descanso espiritual profundo. Deus nunca prepara sem propósito. Cada ajuste interno tem uma razão. Cada espera tem um sentido. Mesmo que agora não seja claro, depois se tornará evidente. Quando o preparo está acontecendo, algo começa a se alinhar de forma sutil. A fé amadurece, o medo perde força e a confiança cresce sem alarde. Esse tempo de preparo não é um vazio, é um canteiro de obras espiritual. E quando Deus finaliza o que está construindo, a resposta vem com estabilidade. E é justamente nesse ponto que algo novo acontece. A fé começa a se mover não só em espera, mas em gratidão antecipada. Quando o coração começa a agradecer antes de ver, algo se reposiciona no mundo espiritual. A gratidão não é negação da dor, é declaração de confiança. É dizer, mesmo em silêncio, Deus já está em movimento. O céu responde muito bem a corações que confiam no caráter do Senhor. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Em Filipenses 4:6 está escrito: em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Primeiro a gratidão, depois a paz. Essa ordem não é aleatória, ela ensina como o milagre começa a se manifestar.
A gratidão muda o foco do problema para a fidelidade de Deus. Mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, algo interno já foi alinhado. Isso gera paz interior e fortalece a fé inabalável enquanto a resposta se aproxima. O Salmo 40 revela alguém que começa clamando e termina louvando. Isso mostra que, em algum ponto do processo, o coração percebe que Deus já entrou em ação. O louvor não espera o final para começar. Milagre em movimento nem sempre faz barulho. Às vezes, ele se revela em pequenos sinais. Uma conversa inesperada, uma porta que se abre, uma carga que se alivia. Deus trabalha com detalhes porque cuida da totalidade da história. A gratidão também protege contra a ansiedade. Quando se agradece, o coração reconhece que não está sozinho. A presença de Deus se torna mais perceptível e o medo perde espaço. Isso não é emoção, é alinhamento espiritual. Talvez hoje a oração precise mudar de tom. Em vez de repetir apenas pedidos, acrescentar gratidão consciente. Algo simples como: Pai, obrigado porque o Senhor já está cuidando. Essa frase carrega descanso e confiança. Jesus fez isso ao multiplicar os pães. Antes do milagre visível, ele agradeceu. Isso revela um princípio espiritual profundo. Quem agradece, reconhece que Deus já está agindo, mesmo antes do resultado aparecer. Milagre em movimento também exige paciência ativa. Não é cruzar os braços, é continuar confiando enquanto Deus trabalha. Essa postura fortalece o coração e evita recaídas na ansiedade. A gratidão prepara o ambiente espiritual. Ela limpa a visão, acalma a mente e fortalece o espírito. Onde há gratidão, há espaço para Deus agir com liberdade. Talvez o coração ainda esteja lutando para agradecer. Isso é normal. Gratidão aqui não é teatro, é decisão. Mesmo que seja pequena, ela já é suficiente para alinhar o coração. Quando a gratidão começa a fluir, o medo começa a se dissolver. O coração aprende a descansar no refúgio no Senhor. Esse descanso não depende da resposta pronta, depende da confiança no cuidado. O milagre em movimento não precisa ser anunciado, ele se manifesta no tempo certo. Deus nunca se atrasa, ele chega preparado. E quando chega, sustenta. Esse tempo de gratidão também prepara o coração para algo prático, selar espiritualmente o que foi vivido e aprender a caminhar de forma diferente daqui para frente. É nesse ponto que Deus convida a um novo posicionamento diário. Antes de seguir adiante, é importante selar espiritualmente tudo o que foi vivido até aqui. Não para prender um momento emocional, mas para proteger o coração de voltar ao mesmo lugar mental de antes. O que Deus faz no Espírito precisa ser guardado com cuidado. A Bíblia ensina em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar não é se fechar, é vigiar pensamentos, emoções e reações. O selamento espiritual começa quando se decide não alimentar novamente aquilo que Deus já começou a curar. Esse selamento traz uma nova postura. Não é arrogância espiritual, é firmeza. A alma passa a reconhecer quando pensamentos de medo, culpa ou pressa tentam retornar. E, em vez de aceitar, escolhe descansar no refúgio no Senhor. O milagre pode vir em fases, às vezes rápido, às vezes progressivo, mas a postura pode mudar imediatamente. Paz interior, vigilância emocional e disciplina espiritual simples fazem parte dessa nova caminhada. Práticas pequenas sustentam grandes processos. Uma oração curta ao acordar, como Senhor, conduz meu dia. Um salmo lido com atenção. Um minuto de silêncio consciente na presença de Deus. Esses hábitos fortalecem o espírito mais do que longas promessas não cumpridas. O Salmo 40 mostra alguém que, depois de ser socorrido, passa a testemunhar e confiar.
Isso revela continuidade. Deus não quer apenas visitar um momento, Ele quer caminhar todos os dias junto. Selar espiritualmente também significa alinhar atitudes, evitar ambientes que drenam a fé, palavras que enfraquecem o espírito e decisões tomadas sob pressão emocional. Isso também é sabedoria espiritual aplicada à vida real. A promessa de Deus não exige vigilância ansiosa, mas constância. Pequenas escolhas diárias criam estabilidade, e estabilidade protege o que foi construído. Talvez o pedido agora seja simples. Senhor, guarda meu coração, firma meus passos e conduz meu dia. Essa oração curta carrega profundidade e mantém o coração alinhado. O selamento não elimina desafios, mas muda a forma de enfrentá-los. O coração passa a responder com mais calma, mais fé e menos reatividade. Isso é sinal de maturidade espiritual. Esse novo posicionamento também gera discernimento. Nem toda urgência merece resposta imediata. Nem todo ruído merece atenção. A presença de Deus ensina quando avançar e quando esperar. A caminhada continua, mas não da mesma forma. Algo foi ajustado por dentro, algo foi fortalecido, algo foi firmado, e isso muda tudo. Quando o coração aprende a guardar o que Deus faz, ele se torna terreno fértil para novas respostas. O céu confia mais quando encontra constância, e é com esse espírito guardado, firme e confiante que o próximo passo da jornada se revela naturalmente. Agora eu quero te fazer algumas perguntas simples, mas honestas. O que precisa mudar a partir de hoje? O que você continua carregando que Deus já te convidou a entregar? E qual passo, por menor que pareça, você sabe que precisa dar depois dessa oração? Milagre não é só aquilo que acontece de fora para dentro. Muitas vezes o maior milagre é o coração que aprende a confiar novamente, a mente que desacelera, a fé que amadurece. Quando isso acontece, as decisões mudam, as palavras mudam, as atitudes mudam e a vida começa a seguir um novo fluxo. O Salmo 40 nos lembra que Deus não apenas ouve o clamor, Ele firma os pés, ajusta os passos e ensina a caminhar de forma diferente. Então, não deixe essa oração ser apenas um momento bonito. Transforme em prática. Escolha uma declaração de fé para repetir nos próximos dias. Separe um tempo curto, mas constante, para estar na presença de Deus. Proteja o seu coração do excesso de ansiedade e da pressa que rouba a paz. E agora eu quero ouvir você. O que Deus falou com você hoje? Em qual área você precisa mais desse milagre urgente? Escreve aqui nos comentários. Isso não é exposição, é posicionamento espiritual. Se essa oração te fortaleceu, se inscreva no canal Palavra da Fé e ative as notificações. Aqui você não caminha sozinho. Todos os dias existe uma palavra, uma oração e uma direção para quem está cansado, mas não desistiu de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está no limite. Às vezes, o milagre que Deus quer fazer na vida de alguém começa quando você decide enviar essa mensagem. Deus te abençoe. Permaneça firme. O céu não parou de trabalhar.